Meus queridos, a paz do Senhor. Eu sou o Diácono Claudino Machado e esta é mais uma das nossas pequenas reflexões com base na leitura diária da revista Lições Bíblicas nesse terceiro trimestre de 2022, a lição dos adultos, quando no trimestre vem falar sobre apologética. Nós estamos estudando sobre a defesa da fé e o tema do trimestre é os ataques contra a Igreja de Cristo. Precisamos entender que a igreja está vivendo sob ataque e especialmente nesses últimos dias, Satanás tem feito de tudo para que a igreja de Cristo perca o seu rumo, porque ele sabe que está próximo do Senhor vir buscar os fiéis. Então a igreja está sob ataque. E nesse contexto o subtema fala sobre as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus. Então você cristão deve ficar alerta que os ataques não são em vão. Os ataques são porque ele sabe que Jesus voltará a qualquer momento para arrebatar a igreja e ele precisa desviar alguns da fé. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1, diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos de demônios, a doutrina de demônios e a espíritos enganadores. Então vamos cuidar para que isso não esteja acontecendo conosco, para que isso não nos leve, que está acontecendo o tempo todo, mas isso não nos leve cativos. Este é o nosso primeiro vídeo da semana. Nós fazemos 6 vídeos durante a semana, então você terá mais 5 para assistir, você deve assistir. A próxima lição ela vai tratar sobre a sutileza da imoralidade sexual. Nós estudamos ontem na escola dominical sobre a sutileza da banalização da graça. A graça vem sendo banalizada e isso é uma forma sutil que Satanás tem de atrair as pessoas, de levá-las por um caminho errôneo. E nesta semana falaremos sobre a sutileza da imoralidade sexual. É interessante que foi Deus quem fez o sexo. Foi Deus quem fez o homem com um tipo de sexo. O homem com o sexo masculino, as mulheres com sexo feminino, e os dois formam a junção perfeita do que Deus criou. Mas os homens têm transformado isso em uma imoralidade. A lição ela está dividida para o próximo domingo. Este não é o comentário da lição, é só uma breve análise em 3 pontos. O primeiro fala sobre a revolução sexual. Lembra que em 1960, daí por diante começou a revolução sexual, então nós temos a revolução sexual. O segundo ponto vai falar sobre as principais distorções da sexualidade sadia. As principais distorções da sexualidade sadia. E no terceiro ponto, vai falar sobre o padrão bíblico para uma sexualidade sadia. Chamou a atenção aqui do segundo ponto que diz assim, a prática da fornicação é uma das formas de distorções da sexualidade. O próximo diz assim, o adultério não é crime, porque deixou de ser crime desde 2003, 2004, se não estou enganado, mas é pecado. E o terceiro item fala homossexualidade, uma contradição da ordem natural. Então, certamente nós vamos debater bastante este assunto. E no terceiro ponto vai falar sobre o resgate desta sexualidade sadia. Pois bem, hoje, segunda-feira, a leitura encontra-se no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 de Gênesis e no versículo de número 27. É aquele versículo muito bom que fala da criação. E eu tenho aí no YouTube um texto que fala a criação do mundo em 7 dias. 7 dias, não foi em 6, em 7. Aí se você tiver curiosidade, você deve assistir. Me parece que foi até um pedido do irmão Daniel. O irmão Daniel pediu e eu fiz este comentário e está disponível aí. A epígrafe diz assim: o padrão divino para a expressão sexual. E aqui você precisa ter em mente que é a origem de tudo. Tudo começou aqui. Gênesis 1:1, o popular Bereshit bara Elohim, está escrito: no princípio Deus criou. Aí quando você vai para o versículo 27 ainda do capítulo 1, diz bem assim: e criou Deus o homem à sua imagem. O homem foi feito à imagem de Deus. Se você pegar esse mesmo texto,
aliás, essa mesma Bíblia, e abrir lá na carta aos Romanos, no capítulo 1 ainda, você vai encontrar que o homem foi feito à imagem de Deus aqui em Gênesis, mas lá em Romanos o homem está feito à imagem de animais. O homem alterou a ordem das coisas, o homem criou caminhos lá em Romanos, nos quais ele se inflama na sua própria carne, que é justamente contrário a tudo que está escrito aqui em Gênesis. Vamos continuar o texto. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. E tem aqui um versículo muito bom, o versículo de número 31, se não me falha a memória. Versículo 28, na sequência aqui, nós lemos o 27, aqui está o 28, diz assim, ó. E Deus os abençoou. Deus abençoou o homem. Qual é a bênção que Deus deu ao homem? E Deus lhes disse, frutificai. A bênção de trabalhar, adquirir condição de sobreviver, etc. Frutificai. E na sequência, no cômputo desta bênção que Deus deu, está escrito, e multiplicai-vos. Alguns rebatem aí a ideia de Adão e Eva terem filhos dentro do Jardim do Éden, mas eu gostaria que você assistisse um estudo que nós temos aí no YouTube sobre os filhos de Adão e Eva. Na hora que você assistir o estudo sobre os filhos de Adão e Eva, você vai entender se Adão e Eva tiveram filho dentro do jardim, logo se eles fizeram sexo dentro do jardim. Para alguns é muito difícil de reconhecer que Adão fez sexo com Eva dentro do jardim, se Deus fez macho e fêmea, Adão totalmente saudável, Eva totalmente saudável. Deus já fez Eva para Adão, porque Adão estava triste dentro do jardim, está escrito no próprio livro de Gênesis, Adão estava triste e Deus disse, far-lhe-ei uma adjutora para que esteja diante dele. E quando Adão viu, ela, depois do profundo sono, disse, esta agora será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão não tinha por que não coabitar com Eva. E a Bíblia diz que ele não teve só Caim, Abel e Sete. Ele teve filhos e filhas. E tem alguns outros problemas que depois que Caim mata Abel, vai para uma terra chamada de Nod e tal. Assista o vídeo que nós temos aí e você vai compreender por quê. O Senhor disse, multiplicai-vos e enchei a terra. Entendeu? Então, para multiplicar e encher a terra, tinha que ser coabitando, praticando o ato sexual. E um detalhe aqui, um detalhe desse texto aqui, é que eles não tinham noção que haveria de pecar. Deus não disse isso para depois do pecado. Deus disse isso quando eles estavam ainda no estado de inocência dentro do Jardim do Éden. Então perceba que sim, existe um padrão bíblico criado por Deus. E certamente durante a semana nós vamos discutir melhor sobre este padrão bíblico. Sabendo que o segundo ponto da lição, você que é professor de escola dominical, ou você que é aluno, se você quiser compreender melhor, baixe esta lição em PDF, ou até eu me abstrevo, se você pedir o segundo ponto da lição, eu posso tirar aqui um print e mandar para você. De sorte que você precisa entender que a igreja está vivendo sob ataque e este desvio da família é uma sutileza. Eu vi alguém recentemente dizendo, por que não vão duas mulheres aí para uma ilha e lá elas tentam se multiplicar? E por que isso? Por que aquilo? Porque é bem verdade, gente, é bem verdade. Aquilo que Deus fez foi bem feito. Agora, qualquer alteração daquilo que Deus fez gera prejuízo aos homens, tá bom? Compartilhe, se inscreva no nosso canal, curta, comente e amanhã, querendo Deus, falaremos sobre a sacralidade do corpo humano. Aí nós vamos comentar sobre alguns detalhes amanhã. Fiquem todos na paz do Senhor e aguardo vocês na Escola Bíblica Dominical. Aquele abraço.